Boa tarde a todos. Nós temos hoje o prazer de receber aqui nos estúdios o professor Manuel Monteiro Guedes Valente. O professor ele é diretor do Centro de Investigação e professor do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. Professor convidado da Universidade Autônoma de Lisboa e investigador do Ratio Legis UOL. Ele hoje vai nos falar sobre a vinda dele ao Brasil, não é? Nós hoje temos aqui um professor importado diretamente de Lisboa para os senhores, né? Temos o prazer de estar aqui também, embora não esteja aqui conosco, está nos assistindo aqui ao lado, a doutora Patrícia Ulson Pizarro, que é a diretora da Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, e que vem desenvolvendo um trabalho extremamente relevante na formação de vários funcionários do Estado no tema de direitos humanos. A professora Patrícia, inteligente como é, teve o bom senso de incorporar o professor num dos cursos da escola, transformando assim a vinda dele também em enriquecimento para a Procuradoria-Geral do Estado. E nós aqui, no Livro Net, a pedido da professora Alice Bianchini, do professor Luiz Flávio Gomes, que estão em viagem ao exterior nesse momento, não puderam estar conosco hoje, vamos também aproveitar e desfrutar dos conhecimentos do professor Manuel, que vai nos falar um pouco da sua vinda ao Brasil, não é? O que o motivou a nos visitar, nos dá a honra da sua visita, e vai nos falar um pouco do que vem sendo feito em Portugal, na Europa, melhor dizendo, não é? Em termos de comunidade europeia, no que diz respeito ao tema prevenção da criminalidade. Professor, boa tarde, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Gostaria que o senhor, por favor, falasse um pouco da sua vinda, não é? Do que o motivou a nos visitar, e depois, se o senhor pudesse nos falar alguma coisa sobre o que vem sendo feito na comunidade europeia como um todo, nesse tema tão importante que é o da prevenção da criminalidade. Muito boa tarde, doutora Paula, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no Instituto Luís Flávio Gomes. Tive o prazer de conhecer o professor e a professora Bianchini, uma visita que fizeram ao meu instituto, penso que há cerca de 2 anos, não estou em erro, em que falamos de várias coisas. Temos uma manhã frutífera em termos de reunião, em que falamos também de prevenção, falamos na mudança que houve na instituição policial portuguesa nos últimos 20, 30 anos, tem a ver com a criação desse Instituto Superior Universitário, e se não existisse esse instituto, também não, a minha vinda poderia ter outra razão, mas não teria esta ligação institucional, que tem a ver uma ligação à Polícia Federal. E, nesse âmbito, esta minha viagem atualmente aqui ao Brasil prende-se com o 5º Congresso dos Delegados de Polícia Federal, em que fui convidado para falar sobre a ciência policial, uma das ciências que tem um espaço enorme de intervenção e uma das ciências fundamentais para a prevenção criminal, que a polícia lida diretamente com os fenómenos criminais, conhece o mundo do crime, e aproveitando esta vinda ao Rio de Janeiro, onde estive nesse congresso, e com o convite também da professora doutora Patrícia Werner, como havia um protocolo de curso e negociações entre o meu instituto e o Centro de Investigação e a Secretaria da Administração Penitenciária, mais concretamente relativamente à escola, um protocolo que começou há cerca de 2 anos, em negociação, foi finalizado e ontem tivemos a honra de o firmar, e um protocolo de intenções de cooperação em termos de ensino, em termos de investigação científica, em termos de publicações, de também aquilo que se chama hoje na Europa Erasmus de professores, de uma relação institucional, onde também tive o prazer de preferir uma palestra sobre a ciência jurídica como caminho de afirmação e de valorização do ser humano, como uma tentativa de reconstrução ou de repensar o Estado de Direito Democrático hoje, onde entra a instituição policial e onde a prevenção criminal é fundamental. Portanto, em termos gerais, foi esta a razão da vinda ao Brasil, e depois foi feito o convite para estar aqui para falar um pouco sobre prevenção criminal. Não irei falar diretamente de Portugal, mas
daquilo que a nível europeu principalmente tem ocorrido. É claro que envolve Portugal. Portugal é um Estado-membro da União Europeia, como sabem, e no âmbito do crime organizado, o crime mais complexo, altamente especializado, Portugal está inserido nessa União, onde há diretivas, onde há decisões-quadro que têm de ser implementadas. Esses são os aspectos fundamentais. Relativamente no plano geral da prevenção criminal, eu penso que estamos longe, a nível mundial, de chegarmos àquilo que é a essência da prevenção criminal. Muitas das vezes colocamos o problema nos métodos, colocamos a situação na eficácia, utilizamos instrumentos mais eficazes, esquecemos muito da eficiência e muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, esquecemos que a prevenção criminal vai incidir sobre o ser humano. Um dos problemas que existe, na minha opinião, do não sucesso, não diria fracasso, eu diria não sucesso da prevenção criminal, tem a ver com o esquecimento do ser humano. Esquecemos muitas das vezes que aquela metodologia ou aquela política que vai ser aplicada tem como destinatário, como fruidor principal daquela política, o ser humano. Pensamos muitas das vezes num modelo que certamente vai ser projetado de uma forma efusiva pelos meios de comunicação social, que poder-se-á tirar benefício, como sabem, em termos políticos dessa política, mas, no fundo, nunca, muitas das vezes, esquece o ser humano e esquece o ser humano depois na avaliação. Esse é o outro problema, é o início, ou a montante do início e a jusante do processo. A Europa, infelizmente, tem seguido uma lógica de quando uma política criminal de prevenção não funciona, muda-se a lei. Quando algo não funciona, muda-se. Não há um estudo em que se baseie ou se preocupe, principalmente, saber porque é que falhou. Porque é que, neste caso concreto, as coisas não funcionaram. Há um pensador português, que é o professor Eduardo Lourenço, que é um dos grandes filósofos da humanidade atualmente vivo, em que ele alerta-nos para vários pensamentos, até um pouco na linha de Bobbio também, em que nos esquecemos de uma trilogia fundamental da legislação, onde está também a prevenção criminal. Porque eu penso que a prevenção criminal tem de estar até antes da legislação, devemos lá chegar. É que qualquer política criminal que tenha como base uma lei, não se pode esquecer de 3 paradigmas fundamentais. Um deles é a concepção que nós temos cultural de um povo. Nós temos que perceber o povo que temos. É fundamental. A segunda é qual é a concepção de ser humano que essa comunidade, a sociedade, que vai ter como alvo, ou que vai ser, digamos, sujeita dessa política criminal, dessa prevenção criminal, saber o que é que essa comunidade, qual é o pensamento que existe sobre o ser humano. Porque, como sabem, infelizmente temos muita gente, mesmo nas sociedades ditas democráticas, mesmo muita gente que diz que é democrata, eu costumo dizer que a democrata não é aquele que diz, mas aquele que pratica a democracia, e no Estado democrático, considera que há seres inferiores. Nós temos pessoas que consideram que, e há pensadores, como sabem na Europa, há juristas de grande renome, consideram que há pessoas que, no âmbito do direito, somente do direito penal, têm de ser tratadas como não pessoas. Penso que sabem de que estou a falar do Gunter Jacobs. Não é o único, como sabem. Miguel Polaino, por exemplo. Silva Sanches, um pouco diferente das 3 vias. Isto é preocupante, porque esta ideia do perigo, esta ideia da segurança máxima, esta ideia de que a perigosidade é que deve reger as políticas de prevenção, as políticas de liberdade, de justiça e de segurança, que estão a ocupar a Europa devido ao fenómeno como sabem, do terrorismo e do crime organizado, faz com que haja responsáveis e até grandes pensadores, grandes juristas, grandes professores universitários que comecem a colocar em causa o direito que nós temos e optar por um direito que, infelizmente, a história não tem as melhores memórias, como sabem, que é o direito penal do autor, tem a ver com a questão do perigo. E quando nós nos esquecemos disso, e a Europa muitas das vezes, e ultimamente tem esquecido disso, tem tido uma memória curta. Ainda ontem li uma frase de Bobbio em que ele dizia que as pessoas
normalmente têm a memória curta ou não têm a memória porque quando a ferida não é deles. É claro que, se falarmos do professor Kindauser, que a família, como sabem, morreu em Auschwitz, claro que esse professor tem uma visão diferente do ser humano, tem uma concepção completamente diferente. Quando as pessoas não têm a ferida nelas, quando não sentiram o sofrimento, consideram que tudo é possível, tudo é possível. Esse é um aspecto, o que é que nós pensamos do ser humano? É um ser humano, é uma pessoa com dignidade, é isso que nós queremos? Esse é um dos pontos. É claro que vamos ao terceiro ponto, em que a prevenção criminal também se tem esquecido, que é, face à questão cultural do povo, à questão conceptual do ser humano, o que é que nós temos, o que é que nós pensamos em termos conceptuais, epistemológicos, sociológicos, sobre o Estado. O que é que nós queremos do Estado, como Estado de Direito, como Estado de Direito material, social, democrático? Eu posso ter um Estado de Direito democrático, mas que não é material nem é social. Eu posso ter um Estado democrático que é apenas democrático através da eleição. Mas posso ter um Estado de Direito democrático, ou um Estado democrático, sem ter um Estado de Direito, como sabe. Mais importante que os conceitos, em termos de construção jurídica ou constitucional, importa saber aquilo que também a comunidade, o ser humano, pensa e quer do seu Estado. E esses são 3 pontos fundamentais e que se tem esquecido muito no âmbito para pensar a montante da prevenção criminal. Nós olhamos, por exemplo, para o Tratado de Funcionamento da União Europeia e verificamos que, apesar de haver vários estudos, várias teses, que têm alertado que temos seguido um caminho pró-securitário, até em termos de construção matemática, primeiro colocam a liberdade, a segurança e a justiça vêm em último lugar, esquecendo do pensamento kantiano, de que a liberdade é o mais elevado valor da justiça, o que quer dizer que a segurança deve ser a consequência da relação entre liberdade e segurança. Isso, em termos de construção europeia, tem sido esquecido. Tem sido esquecido tendo em conta também a situação que se vive. Mas que se vive, quer em termos europeus, mas principalmente por influência americana. O professor Klaus Tiedemann tem um texto maravilhoso, quer em alemão, quer em espanhol e italiano, em que ele fala da chamada americanização do direito penal europeu, ou da Europa em si. E isto é preocupante porque começamos a esquecermos, voltamos ao ponto inicial, que há uma personalidade, que há alguém que é importante na prevenção criminal e que tem sido esquecida. Quer seja criança, quando nasce logo, quer a criança na escola, jovem, adulto, mais adulto, não é? É a fase em que eu me encontro, e costumam ser os nossos anciãos, que são fundamentais para a sociedade. Eu penso, esta preocupação é algo que hoje é preciso ter, antes de qualquer legislação, antes de avançarmos para as leis, penso que são 3 ou 4 pontos que podemos ter em cima da mesa e que o legislador, que devia ser sábio, ultimamente não tem optado por esses caminhos, certamente, como sabem, que são caminhos que não dão votos. Eu penso que o problema está aí. Professor, é muito interessante isso que o senhor está colocando, antes que nós vamos fechar um pouquinho para começar um segundo bloco, até porque esse conceito de periculosidade ele é um conceito absolutamente abstrato e pouco aferível, né? A periculosidade ela é uma construção um pouco parecida com o conceito de dolo. O que se exterioriza, se imagina que seja a intenção do autor, ou seja, aquilo que ele efetivamente deseja fazer. Obviamente, porque nós precisamos lidar com certezas dentro da prática do direito, né, no nosso cotidiano. Mas, a bem da verdade, o conceito de periculosidade é uma abstração. Não é? Alguém que parece perigoso pode não vir a reincidir nunca mais, e alguém que não parece pode... Então, é muito difícil realmente imaginar uma política na outra ponta da corda, por assim dizer, porque a prevenção ela deveria ser muito anterior, não é? O conceito de prevenção e uma prevenção efetiva deve, até por uma questão lógica, estar completamente anterior e ser completamente anterior ao conceito de periculosidade e passando exatamente por aquilo que o senhor colocou com muita maestria, que é o conceito de dignidade do ser humano.
né? A partir do momento que nós respeitamos o ser humano e a sua dignidade, boa parte da prevenção já está feita, né? E, na verdade, não se atenta para esse detalhe, entre aspas, e se pensa simplesmente em nível de justiça criminal. Então, nós vamos agora fechar esse bloco, vamos voltar na sequência, e aí eu vou perguntar para o senhor o que o senhor vê em termos de iniciativas legislativas que venham sendo feitas, se há alguma coisa em nível do que os americanos, usando o que o senhor já colocou, fazem, e os canadenses também, sob o rótulo de Early Prevention, feito com crianças já com 3 anos de idade, né? Ou se o terrorismo difundido, né, o efeito terrorismo, teve o condão de obnubilar de tal forma o legislador europeu que tenha se esquecido efetivamente da implementação de todo esse tipo de política e esteja focado exclusivamente no conceito de prevenção atrelado ao de periculosidade, ainda que de forma errônea. Já voltamos já, então.